trazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Sonho de Jogador, diretamente da Rússia. E eu abri uma enquete lá no Instagram para responder perguntas sobre o futebol e sobre a minha vida também. Já recebi aqui milhares de perguntas, apesar de ser de madrugada no Brasil. Aqui na Rússia são 5 horas a mais, é meio-dia aqui. Hoje a gente tá planejando fazer um piquenique porque tá um dia caloroso. Tá maravilhoso. Deixa eu já pegar a primeira pergunta aqui do nosso parceiro Luiz Oliveira. Com até que idade consegue ser jogador de futebol profissional? Bom, eu sempre dou o exemplo do Leandro Damião, que é um amigo meu, foi jogador profissional com 23, 24 anos, não me lembro a idade, mas ele foi descoberto na várzea jogando futebol amador. Ele é do Jardim Ângelo, lá de São Paulo. Ele é um amigo meu, jogou comigo no Santos. Hoje em dia tá muito bem de vida. Então acho que não tem limite para você ser jogador. Você tem que acreditar no seu sonho e acreditar no seu potencial para você alcançar os seus objetivos. Isso é o mais importante, tá? Não coloque limites na sua idade e sim objetivos no seu futuro, porque isso faz toda a diferença e muita dedicação para buscar os seus objetivos. Essa daqui é muito boa. O que te levou a ser zagueiro? Eu fui fazer um teste do Nacional de Rolândia, fica perto da minha cidade, eu sou de Arapongas, no Paraná. E aí chegando lá, cheguei como lateral esquerdo. E o treinador da equipe que eu fui fazer o teste, ele pegou e falou: Nailson, eu vou te mudar aqui para zagueiro. Se você fazer um bom teste, eu vou te manter, porque eu acho que você tem características de zagueiro. Aí eu peguei e falei: tá bom, né? Vamos lá, vamos testar. E não é que eu fui bem no teste, joguei muito bem, dei passe, cheguei bem junto com os atacantes. E ele falou: Nailson, você vai ser zagueiro no final do teste, né? Aí eu falei: ok. Aí passou uma semana e tal, continuei de zagueiro. E depois, a partir de lá, comecei a jogar e sempre me dei muito bem. E até hoje eu agradeço esse cara, porque virei jogador profissional jogando de zagueiro, sabe? Na verdade, pessoal, eu comecei como atacante no salão. Depois passei para o lateral esquerdo, depois fui para zagueirão. Vim aqui no mercado agora comprar algumas coisas para o piquenique. Olha só, Mercado Vitória. Esse mercado eu não costumo fazer compras aqui, porém é um mercado diferente. Primeira vez que eu tô vindo aqui. É maçã, tudo, pera. Fruta é muito bom para jogador de futebol, rapaziada. Melão, melancia, banana é essencial para jogador. Toda a parte de fruta você pode estar consumindo, toda essa parte aqui pode ficar à vontade, viu? O pessoal me pergunta muito sobre frutos secos e o que eu sempre recomendo são esses daqui. São castanhas do Pará, né? No Brasil, eu sei que é caro, são os melhores, viu? E estas também. Eu sempre como destas e destas. E às vezes eu como amendoim com sal. Isso aqui também eu consumo. O que eu recomendo também são essas coisas aqui, ó. São bananas junto com alguns frutos. Ameixa também, isso aqui é bom. O que eu recomendo também pra rapaziada é água com gás. Antes dos jogos faz bem, depois também dos jogos faz bem. Energético corta, viu, rapaziada? Não recomendo energético, nenhum tipo de energético. Antes e depois dos treinos não recomendo. Это не трогайте ничего, пожалуйста. Подождите пока, подождите, туда не надо. Вот сюда прикладывайте и все. Да, и пин-код. Спасибо. Que é o centro da cidade, um dos lugares mais bonitos aqui, ponto turístico. Vocês vão conhecer bastante Kaliningrado, porque eu vou gravar bastante vídeo para vocês. Próxima pergunta aqui do Pedro: como posso melhorar o mano a mano? Então, eu acho que o mano a mano você adquire com os treinamentos, a sua experiência todos os dias, treinando com a sua equipe nos jogos, né? Mas basicamente é você ter controle, sempre medir certinho o tempo exato de você dar um bote, às vezes deixar o atacante definir o lado para depois você vai lá, mete o braço para poder tirar o corpo dele e você ganhar a frente dele. Mas é você sempre calcular, sempre jogar com inteligência, imaginar que ele vai para um lado e realmente atrair para que ele vá para aquele lado e depois você tome a frente dele e dê o bote e ganhe a jogada, entendeu? Basicamente é isso.
Outra pergunta aqui, eu consumo tortilha de milho, acha saudável? Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, então vou convidar a Cris para dar uma palavrinha para vocês. E aí, vida, consumir tortilha de milho, acha saudável ou não? É saudável, é como bolachinha de arroz. É milho, é 100% carboidrato, então é bom consumir com alguma proteína junto. Ou um queijo em cima, frango desfiado. Nossa, pesadelo, vida. Vida, meu Deus, por que essas... Essas mães me perseguem. Ela tem medo das pombas. Outra pergunta aqui do Vitor Martins. Nailson, gostaria de voltar a jogar no Brasil? Bom, gostaria sim, eu tenho esse desejo, tenho famílias lá. Tenho mais um ano de contrato aqui com o Báltica da Rússia e após isso eu vou estar livre para assinar contrato com qualquer outro clube ou permanecer mesmo no Báltica. Sinto falta do Brasil, já faz aí quase 4 anos que a gente está morando na Europa. Ainda mais agora que a minha filha acabou de nascer, a Cris também sente muita falta das pessoas, da família. Eu sinto falta de jogar aquele futebol com os amigos, sem responsabilidade, tranquilo, e são coisas básicas que a gente sente falta, sabe? Então sim, gostaria. Quem sabe em breve aí, na próxima temporada, se aparecer uma boa proposta, a gente vai sem problemas. Vou fazer a pergunta pra Cris. E aí, Vira, você gostaria de viver no Brasil? Sim, hoje ou amanhã. Seria bom, né? Nossa, ótimo, porque aqui nem cabeleireiro eu acho. Outra pergunta aqui do Mendes. Ele falou, Nailson, tenho problemas de vista. Acho que isso é um problema? Na minha opinião, acho que não. Existe um jogador, um ex-jogador bem conhecido que atuou no Barcelona, que ele usava um óculos assim. Ele usava justamente porque ele tinha problemas de vista. Então, se você tiver problemas sérios, você pode cuidar isso com o médico. Eu não sou a melhor pessoa para passar essa informação para você. Aconselho você ir no médico para ele poder te aconselhar melhor, beleza? Outra pergunta aqui bem interessante do Rodrigo. Ele falou, o que é preciso para ser profissional? É meu sonho mesmo. Bom, acho que isso é a pergunta de vários garotos que me acompanham, que seguem meu canal. Como ser profissional? Eu vou falar para vocês o meu caminho e eu quero que você use como exemplo. Eu me tornei profissional depois que eu fui fazer teste no Atlético Diadema. Atlético Diadema era um clube que dava oportunidade para jovens, clube de menor expressão, que disputa um campeonato sub-17 de São Paulo. E esse clube me abriu as portas, eu fui lá, fiz o teste, passei. E depois disso, eles me ofereceram um contrato profissional. O meu primeiro salário foi muito baixo, foi com R$500, um salário bem mínimo. Porém, eu fiquei super feliz. E a partir dali, comecei a dar os meus primeiros passos. Depois fui para o Juventus, depois para o Santos, depois para Portugal, Ucrânia. Então aí, comecei a minha longa história dentro do futebol. Mas primeiro, você tem que arrumar um clube para você fazer o teste, depois ser aprovado e depois o clube te oferecer um contrato profissional. E aí, Nininha, achou o lugar onde a gente vai sentar? Filha, tá gostando daí? Hein, filha? Oh, maravilha! Ambiente. Outra pergunta aqui do Fê Soares. Fala, Nailson, você prefere marcar atacante trombador ou ferulento? Bom, eu prefiro marcar atacante trombador, porque o ferulento normalmente ele é rápido. A gente nunca sabe para onde ele vai, né? Ele dribla em curto espaço, né? E o trombador é muito previsível, né? Você sabe o lado que ele gira, dependendo ali com 15 minutos de jogo, você já conhece o seu adversário. Então, eu acho que é mais fácil o trombador, porque ele é mais previsível. Essa seria a minha melhor resposta. E o driblador é um jogador imprevisível, né? Ao contrário, é mais rápido, é mais ousado, né? Ainda mais se o jogador tiver com confiança, é mais difícil ainda de marcar. Porém, já peguei jogadores habilidosos para marcar e eu consegui efetuar uma boa marcação. Isso depende muito, sabe? Depende da qualidade do jogador individual, sabe? Às vezes tem jogador jogando em terceira divisão, mas o jogador não é para estar ali. Ele é para estar numa elite do futebol, né? Na verdade. Porém, acontece. Isso é completamente normal. É aos poucos que ele vai subindo de carreira. Outra pergunta aqui do Santi, ele falou, como faço para melhorar a força no jogo de corpo? Bom, isso aí você tem que fazer trabalho de força, é aqueles trabalhos que eu faço com o elástico, aquele que suporta 45 quilos, você amarra ele assim em qualquer lugar e você faz trabalho de força, de jogo de corpo. Seu corpo vai ficando mais forte para você poder trombar, e trabalhos de agilidade em curto espaço, aquele que você coloca 1, 2, 3
3, 4 coninhos e aí você vai e circula eles em alta velocidade. Esses trabalhos eles cansam bastante, porém eles adquirem muita fibra rápida da sua perna. O jogador de futebol deve trabalhar assim, deve trabalhar com fibras rápidas, né? Eu gosto de trabalhar com trabalhos curtos e intensos, porque é isso que realmente traz resultado para você, fechou? Outra pergunta aqui do Gabriel Souza, ele falou, tem problema ser um volante mais ofensivo? Não, a gente tem um exemplo aí do Paulinho, ex-jogador do Corinthians, atualmente na China. Ele é um jogador que gosta de ter presença de área, que chega na frente para finalizar, e isso faz toda a diferença. Isso é importante para o jogador, né? Principalmente se você for um jogador que faça gols, que chegue bem na área para finalizar, isso aí faz toda a diferença. Ainda mais se você ter noção de marcação também para compor a sua equipe atrás, isso ajuda demais taticamente, é o que eu falo sempre. Treinadores gostam de jogadores mais disciplinados para marcar, mas se você tiver a vantagem de saber chegar para fazer gol como volante, é ótimo. Para isso você precisa de treinamento de resistência, porque você vai trabalhar muito atacando e defendendo, né? Outra pergunta aqui do Gui, qual os teus planos quando o futebol voltar? Eu tenho bastante objetivos na minha carreira, mas não só na minha carreira como profissional, quanto na minha vida pessoal. Um deles, eu já revelei para vocês que eu sinto vontade de voltar a jogar no Brasil, mas esse é um objetivo. Quando o futebol voltar a jogar acima de tudo, pegar ritmo de jogo, treinar em alta intensidade, porque o jogador precisa disso, né? O jogador tem que sempre jogar. Se o jogador fica uma temporada sem jogar, é um problema, porque daí você vai ficar mais difícil para arrumar contrato. Contrato basicamente é o que faz o jogador de futebol viver do futebol, né? Então, o meu grande objetivo quando voltar aos treinos é voltar a jogar, competir em alta intensidade. Uma pergunta interessante aqui do Londre Chard. Nailson, você acha que ambidestros têm mais chance em peneira? É uma qualidade que pode correr muito bem para você saber bater com a perna direita e a perna esquerda, logicamente, você conseguindo demonstrar, porque é diferente você ser ambidestro no treino e depois chegar no jogo você não fazer, não vai adiantar nada, né? Agora, se você conseguir aplicar uma batida com a perna direita, depois uma batida com a perna esquerda, e as pessoas que estiverem te avaliando ver isso, é bom, é uma grande, continua, porque isso é uma grande característica que poucos jogadores hoje no futebol têm, principalmente profissional. Tem muitos jogadores profissionais que não são qualificados, sabe? Eu fico um pouco chateado com isso, porque eu acho que o básico o jogador tem que ter. O jogador tem que saber dar um passe com a perna direita e uma perna esquerda, principalmente se ele for profissional. E tem que fazer isso com êxito, porque se ele errar, pra mim já é uma grande falha, sabe? Outra pergunta aqui do Michael. Nailson, já jogo em futebol amador desde meus 16 anos. Eu consigo entrar em um clube de futebol do Brasil? Bom, para você entrar num clube de futebol do Brasil, primeiramente você tem que estar num clube e jogar, para depois você ser contratado por um clube. Por exemplo, se você joga no futebol amador, você tem que jogar para aparecer, para montar um DVD, para depois mostrar para empresários apresentar para o diretor desportivo do clube ou para o presidente. Esse é o primeiro passo e é o passo essencial. Para quando você depois entrar no clube, você poder se firmar, jogar, apresentar o seu real futebol, para aí você começar a firmar na sua carreira. Outra pergunta aqui do Alex. Nailson, como perder gordura abdominal? Bom, isso é treinamento, mas o principal é alimentação. A alimentação é fundamental e eu falo isso por experiência própria. Se eu não me alimentar direito e ajustar o meu treinamento, dificilmente eu vou conseguir perder gordura abdominal, sabe? Boa dieta, bons treinamentos faz você perder gordura abdominal e consequentemente baixar o seu percentual de gordura. Outra pergunta aqui do Carlito, ele falou: Nailson, como foi seu primeiro dia na escolinha de futebol? Foi um pouco tenso, fiquei com medo, frio na barriga, não consegui me adaptar com os meus coleguinhas de equipe, só fui me adaptar realmente depois de mais ou menos 2 meses e com os meus pais me passando auxílio, me passando conhecimento, me pedindo calma, porque as coisas iriam se ajeitar e realmente deu certo. Eu sei que muitos garotos aí têm esse problema de quando chegar num clube, se preocupa muito, sente medo de mostrar o seu futebol, mas isso é completamente normal, isso é com o tempo que você vai melhorando e aperfeiçoando e demonstrando o seu futebol. Outra pergunta aqui do Juan, ele falou: Nailson, fala como é a semana de um jogador de futebol profissional, como ele treina na academia e no campo. Bom, isso é tudo planejado diretamente com o treinador do clube que monta os treinamentos, que monta a sessão de treinamentos, porque jogador normalmente disputa campeonato e joga jogos às quartas e os domingos treina pouco. Treinos que a gente faz normalmente é de posicionamento,
só para fortalecer parte física, que é fundamental para o jogador, mas basicamente é isso, é muito planejado, sabe? Academia não fazemos tanto, fazemos uma vez por semana e o resto a gente compensa com fortalecimento, com pesos, igual eu já mostrei para vocês, como o catabel, elástico, esses equipamentos mais simples, porém muito eficiente. Outra pergunta aqui bem interessante do Caio, ele falou: Nailson, o que você acha que o observador técnico observa em um zagueiro no dia do teste? Ele vai olhar o passe do zagueiro, a condição física, se o zagueiro é rápido ou não, se ele comunica, se ele tem senso de boa comunicação, bom espírito de liderança dentro do campo. Isso faz toda a diferença para qualquer zagueiro. Se ele tem uma boa cobertura para cobrir costa de lateral, para cobrir as costas do outro zagueiro, se ele tem um bom cabeceio, se ganha boas bolas no alto, porque o zagueiro disputa muito esses tipos de lance, se ele é bom fisicamente, se ele no combate físico, ele ganha várias bolas. Então tudo isso o pessoal que está avaliando analisa no atleta. Outra pergunta aqui do Wellington Araújo, se eu não me engano o nome: jogadores altos são melhores para jogar na posição defensiva? Normalmente os defensores são todos mais altos, porém não são os melhores, tá? Sempre dou o exemplo, na verdade, do Fábio Cannavaro, que disputou a final da Copa do Mundo pela seleção da Itália. Ele foi o melhor jogador do Mundial, foi o melhor jogador do mundo eleito naquela edição, e ele tinha menos de 1,80 m jogando como zagueiro. Então só a partir desse exemplo eu já não preciso falar nada para vocês, tá? Outra pergunta: Nailson, se ficar sem treinar de 2 a 3 dias, o corpo perde o que tinha treinado? Sim, infelizmente sim. Isso é uma coisa que eu não entendo também muito bem que acontece comigo. Eu vou lá, dou a vida durante um mês treinando certinho, me alimentando bem. 2 dias que eu fico sem treinar, pronto, parece que dá uma preguiça e você perde, parece que tudo aquilo que você tinha feito, sabe? Você não perde em 2 dias, mas sim, a partir do 4º dia você já começa a sentir. Se você não voltar a treinar, seu corpo, infelizmente, não vai voltar a mesma coisa, sabe? O melhor conselho que eu poderia te dar é que você treine regularmente 30 minutos por dia. Tô chegando em casa, minha casa fica aqui, ali no 3º andar aqui desse prédio gigantesco. E é isso aí, estamos chegando aqui agora da caminhada. Mais uma pergunta aqui do Matheus: você alonga todos os dias? Qual a importância do alongamento? Mano, isso é fundamental. Uma das causas que eu alongo 4 vezes na semana é para eu ter mais amplitude no meu movimento de velocidade, sabe? Porque o alongamento, ele ajuda você a melhorar a sua desenvoltura quando você vai correr mais, e evita muito de você ter lesões musculares também, o alongamento. Eu aconselho você a alongar depois que você esteja mais aquecido, por exemplo, após uns 10 minutos ou uns 15 minutos de aquecimento, porque o teu músculo vai estar quente, então é mais fácil para você alongar. Se você alongar com o músculo frio, você corre o risco de romper algum músculo da tua coxa, porque já aconteceu isso comigo em Portugal. Eu fui alongar estando com o corpo frio e quando eu puxei a perna, eu senti a distensão muscular. Outra pergunta aqui do Silva: como perder o medo de cabecear? Vários garotos me perguntam sobre como você ter tempo de bola, isso, e principalmente como perder o medo de cabecear. Eu vou dar um exemplo para você meu. Eu sou zagueiro. Se eu não cabecear a bola, eu não vou ser um zagueiro mais valorizado. Pelo contrário, não existe isso. Você pode ter esse medo enquanto você é jovem, mas depois que você ter uma certa idade, que você entrar num clube de base, você vai ser obrigado a saber cabecear, a treinar todas as semanas, a ter um tempo de bola bom, porque isso é essencial para qualquer defensor, não só zagueiros, volantes, lateral, centroavante. Você tem que saber cabecear, você tem que meter a cabeça na bola sem medo. Outra pergunta aqui muito interessante do Luiz Guilherme: Nailson, se você soubesse que a vida de jogador é assim, você iria desistir? Não, porque sempre foi meu sonho. Eu sempre treinei, fui treinar todos os dias no campinho, na escolinha onde eu comecei, cheio de buracos, justamente para viver o que eu estou vivendo hoje. Claro que eu não sou nenhum jogador reconhecido mundialmente, não sou nenhum jogador de alto nível como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, não, longe disso. Eu sou a maioria dos jogadores que estão no mundão aí afora, sabe? Porque aqueles que estão lá em cima, nos holofotes, são a grande minoria. A mídia só mostra eles e não mostra os jogadores assim como eu, realidade normal, que vive do futebol, só que não recebe tanto dinheiro assim, sabe? Outra aqui do Mate: o que fazer
quando for dispensado de clube. Bom, ser dispensado de clube é uma decepção grande, eu entendo que muitos jovens passam por isso, muitos jovens sofrem com isso, né? Mas assim, mano, é não desistir de verdade. É você usar os seus erros, teoricamente você cometeu, pra ser melhor, pra não voltar a cometê-los. Se um treinador apontou um erro teu, mesmo você achando que foi injusto, mesmo que você não comete aquele erro, tente pensar pelo lado bom, lado positivo. Mesmo você sabendo que você não comete aqueles erros, mas você entender que é um ponto para você melhorar. O jogador de futebol, ele está sempre em prova nos treinos, provas nos jogos. Você tem que ser melhor a cada dia, tá? Você tem que provar isso a cada dia. Então, o treino é a nossa melhor saída. Sonhadores, então é isso. Tentei responder aqui muitas perguntas. Ficou ainda muitas perguntas aqui para responder. Tem várias perguntas aqui que deixaram para mim. Desculpa não poder responder a todos. A intenção dessas perguntas foi para que você aprenda com cada uma. Não importa se eu não respondi a sua pergunta, o importante é você prestar atenção na minha resposta e você assimilar isso para você e você evoluir. Isso que é o mais importante desse tipo de vídeo e do canal Sonho de Jogador, para que você aprenda a cada dia. E é isso, meus sonhadores. Obrigado por você ter me assistido até aqui. Tamo junto. Até um próximo vídeo. E aqui tem vídeo todo dia. Compartilha com seus amigos aí para ajudar a gente a bater os 10k do canal e pra gente crescer a cada dia mais. Um abraço, fica com Deus, se cuida e é nóis. Tchau. Fui!